Isso, uma coisa de churuca. Só a Cris, a Isa e a Edilane que mandaram. Muito bem, ó, não se esqueçam, então, primeiramente, boa noite para todos. Não se esqueçam, hein, de enviar foto até o fim de semana, não é isso que eu coloquei lá? Até a aula de segunda, não é isso? Deixa eu ver aqui a data de... Isso mesmo, até segunda, dia 27, aniversário da minha mamãe querida. Vocês enviarem a foto, tá? Não, ó, boa noite, Jaime. Boa noite, Rafa. Boa noite, Isa, que chegou depois aí, que eu não vi. Quem eu não vi, quem eu não lembrei de falar o nome, boa noite. Né? E terça é seu. Eita, hoje é aniversário da Raquel, só que a Raquel não veio. Então não vamos dar parabéns para ela, não vamos cantar parabéns para ela. Por quê? Porque ela foi para o teatro para comemorar o aniversário, ao invés de ir para a aula. Então não vai ter parabéns, não vai ter. É isso. Muito bem, muito bem. Então vamos comemorando na terça que vem, aniversário da Jane. E a gente não vai esquecer, hein? Se eu esquecer, vocês me alertem aí na segunda, a gente dá parabéns para ela, antecipado. Ó, vejam só. Então, as coisas importantes. Então, em relação ao exercício, tem até a segunda, mas não esqueçam de mandar, tá? Primeiro porque esse exercício vai ser importante para nós no decorrer da disciplina. Nós vamos revisitá-lo, tá? Então, façam aí. Não precisa preocupar com nada. Eu só quero uma foto. Qualquer coisa, eu não vou julgar nada, tá? Não vou julgar qualidade. Tire a foto lá da janela, como eu pedi para você. E sem se preocupar, tá? Preocupa com absolutamente nada ali. Só quero saber o que vocês acham interessante de mostrar da janela ou do quarto, da casa, da sala de vocês, ou do trabalho, ou da casa de um familiar, mas tem que ser um lugar onde vocês vão com frequência, tá? Frequência o quê? Pelo menos uma vez na semana vocês vão lá. Então, sei lá, casa do seu tio, você vai todo fim de semana almoçar lá com ele. Pode ser a janela dele? Pode, né? Se der algum sentido para você, pode ser. Não vai tirar a casa, sei lá. Foi num lugar, viu uma janela bonita, mas tem essa janela bonita. Tira a foto, depois nunca mais vai voltar lá. Não, tem que ser um lugar que você visite regularmente. E mandem lá para mim, hein? Esqueçam. Porque nessa disciplina, né, nós vamos trabalhar muito com vários exercícios. Então, olha só, a nota final de vocês vai ser composta por vários desses exercícios, tá? Eu vou somar todos os exercícios e a nota vai ser a partir disso. Então, vamos ter trabalho final? Vamos ter, claro. Mas, vamos ter, a primeira parte da nota vai ser todos esses outros exercícios somados, que são exercícios bobos, olha, bobos. Geralmente tirar uma foto, fazer um negocinho, em que eu vou avaliar apenas a execução. Então, o que isso significa? Significa que não vai haver avaliação técnica da qualidade do trabalho, não vai ter critério de avaliação para esse trabalho, que não a execução. Significa, fez o exercício, ganhou o ponto. Então, se forem 10 exercícios desses simples, vocês fizeram 10, ganhou pontuação total, tá? Agora, você fez 8 para ganhar 8, fez 7 para ganhar 7, por aí vai, tá bom? Não deixe de fazer. Por quê? Estou batendo essa tecla com você. Logo no início da aula, logo de cara, já vem com essa conversa. O seu e o de mais 32 pessoas, Juliano. Mas ninguém mandou ainda, quase. Só quem mandou foi essa moça que chegou agora, a Cris, a Edilane e a Isa, que também mandou. Mas não tem problema, é até segunda, tá? Até segunda-feira. Eu estou relembrando, porque chega fim de semana aí vocês esquecem. Eu vou lembrar no grupo de novo, tá? Mas é só para a gente cumprir os prazos, porque passa rápido, né? Então, vamos fazendo aí rapidinho. E tem uma outra questão ainda, pela qual é muito importante vocês fazerem. Por quê? É a partir desses exercícios que eu vou trabalhar a prática com vocês. Então, todos esses exercícios vão funcionar para que nós trabalhemos coisas práticas. Você sabe que remotamente fazer aula prática de fotografia já é um desafio, né? Então, por isso que eu preciso muito, muito, muito da colaboração de vocês, porque tudo isso que eu estou pensando só vai dar certo se vocês interagirem comigo, entregando os trabalhos, fazendo, mostrando. Senão vai ser foda, tá? Mas tudo bem. Nós estamos com uma previsãozinha aí já de
começar a pensar em coisas, né, presenciais. Então, pode ser que em breve estejamos aí com as nossas oficinas. Né? Mas não vamos fazer a disciplina sem contar com isso, que depois, né, quando for possível, a gente faz as oficinas que eu já prometi para vocês, tá bem? E aí, veja só. Outro recadinho importante em relação, eu vou colocar isso também no grupo depois, porque é uma alteração aqui que vai impactar no horário da nossa aula, meia horinha só. Nós vamos ter que começar, excepcionalmente, na semana que vem, principalmente na segunda. Eu estou tentando descobrir aqui se é o período todo do curso que eu vou fazer ou só a segunda que foi alterado. Eu tenho um curso que o Instituto, que o campus me indicou para fazer, um curso de inovação, planejamento e implantação de ambientes de inovação. Olha só que coisa chique. E o CBVZO me indicou para fazer esse curso. Ele começa agora dia 27. E ele estava marcado para um horário na tarde. E eles agora, né, refizeram aqui o horário para de 6 às 9. Só que no horário de Brasília, tá? Então, para vocês aí, de 5 às 8. Ou seja, para a gente começar a aula às 7h30, eu teria que fugir do curso meia hora antes. E como eu não sei como é que vai ser, eu não tenho nenhuma informação direita assim, sobre presença e tal, essa é a primeira aula, vai ser segunda. Então, segunda nós vamos começar a aula às 8. Eu reforço isso no nosso grupo. Nós vamos começar de novo a aula às 8 na segunda. E eu não sei se esse horário vai se manter para o curso todo ou se vai ser só na segunda. Porque está aqui marcado assim, início, aula de apresentação. Então, pode ser que seja só na segunda. Mas aí, segunda, eu falo com vocês direito. Aí, então, segunda, nós vamos começar às 8 e pode ser que precisemos depois, né, até o dia 6 de outubro, que é a data do curso, continuar às 8. Mas eu vou avisando vocês, tá? Então, só para vocês já ficarem preparados aí, segunda que vem, 8 horas e não 7h30, tá bem? Por conta deste imprevisto aí, que não teve muito como fazer o diferente. Mas aí eu vou informando vocês se na quinta vai ser assim, se a gente começa às 7h30. Porque para mim nem é bom, né, gente? Porque eu começo às 8 com vocês, aqui é às 9. Então, olha só, eu vou terminar a aula às 11 horas da noite, né? E aí como é que dorme? Não dorme, é isso? Eu saio igual um escoteiro da aula, todo cheio de ideia e animação. E o terceiro e último recadinho, mas não menos importante, que vocês devem ter recebido aí em algum lugar. Eu acho que, inclusive, o professor Jorge entrou lá no nosso grupo, não foi isso? De comunicação visual, no maior, e colocou lá que vai ter um edital para a eleição de líder de turma, representante discente, né? Olha só. Pois bem, eu não sei muito bem, eu não vi ainda como é que é esse edital, né? Mas, segunda-feira, exatamente, deixa eu falar para vocês aqui, às 3 horas da tarde, isso, deixa eu ver aqui, isso mesmo, 3 horas da tarde, o professor Marcos, que é professor de História do campus, e a professora Clarice estarão numa mesa falando sobre o processo e sobre o protagonismo juvenil, né? E este evento, inclusive, gera certificado. Vocês podem se inscrever. Eu vou depois compartilhar, mas está lá no nosso grupo, tá? Depois eu compartilho outra vez aqui para vocês não esquecerem. Mas é só entrar no Swap, fazer a inscrição e tem certificado. E eu recomendo que vocês escutem por algumas razões. Primeiro, porque vocês não vão ter aula nem com o Marcos, nem com a Clarice, né? Porque é técnico subsequente ao ensino médio, não é integrado, e eles são professores de história, portanto, não darão aulas para vocês. Mas são duas pessoas da mais alta competência, do mais alto gabarito. Se vocês tiveram, quem eventualmente esteve na Semana dos Povos Indígenas, que nós fizemos, ter conhecido os dois, eles foram mediadores, são duas pessoas assim, incríveis.
Então, vale muito a pena vocês conhecê-los e também para conhecer o processo. E aí entra a segunda parte do recado que eu acho importante para vocês debaterem aí. O líder de turma, gente, é a pessoa, geralmente, representante. Normalmente tem um representante e um vice, né? É a pessoa que vai fazer a ponte da turma com a instituição, né? Então, o que isso representa? Primeiro, representa muito, né? É algo que eu acho muito relevante para todo mundo que esteja estudando. Vocês já devem ter, em algum momento aí, talvez até, não sei, alguém já foi representante de turma aí em outras instâncias? Alguém já foi representante discente, líder de turma, esses nomes todos que a gente chama aí? Eu sempre fui, né? Eu sou um cara meio encrenqueiro, vocês já devem ter percebido, não é isso? Que eu peito meu bato de frente, e eu sempre fui líder de turma. Desde a época da universidade, que eu comecei aí eu fui líder de turma, representante, né, de sala, em todas as instâncias que eu passei. Pós-graduação, mestrado, agora no doutorado, sou também representante, é terrível. E a Cris fala que eu falo muito, tudo bem. Mas é uma posição, gente, que é muito importante. Por quê? Vocês, a pessoa que fica à frente, né, desse processo, ela acaba fazendo essa ponte, de fato, sem interpretação do que a turma deseja e leva isso para a instituição. Por que é importante isso? Porque, pensa só, nós somos um grupo super heterogêneo, né? Graças a Deus. É um grupo muito legal, cheio de gente diferente. E isso é a riqueza da vida, né? A gente conviver com pessoas das mais diferentes características, pensamentos, que faz com que a gente cresça também a partir da percepção do outro, né? A partir do momento que a gente olha para o outro e vê que nem todo mundo tem as mesmas demandas que a gente, os mesmos gostos que a gente, e que ainda assim todos têm direito a ter uma vida digna, a ser feliz. Então é esse convívio com a diversidade que nos torna grandes, é esse convívio que nos leva adiante. Então, muito importante a gente ter essa diversidade, essa heterogeneidade que temos aqui na turma. Mas isso traz um problema, né? Isso traz uma dificuldade, muitas vezes, de você ter um consenso entre o que um quer, o outro quer, ou um grupo quer, outro grupo quer, né? Então, o líder de turma é a pessoa que geralmente vai tentar estabelecer esse consenso mínimo, essas bases, né? Então, olha, a gente está insatisfeito com esse horário da aula, não está dando, a gente está chegando aqui sempre atrasado por causa do trânsito, isso, aquilo, outro. Uma pessoa quer que a aula comece, sei lá, meia hora depois, aí o grupo quer que comece 40 minutos depois, o outro quer que comece uma hora depois. O líder de turma é quem vai fazer esse razoável. Fala, gente, peraí, começar uma hora depois também não é razoável, né? Vai atrapalhar para todo mundo mais tarde e tal. Meia hora tem gente que está reclamando, por que a gente não faz 40, 45 minutos? Então, o líder de turma é essa pessoa. Vai conversar com os professores em nome da turma, quando tiver uma insatisfação, vai conversar com a instituição. Então, por exemplo, chegou lá, não está dando certo, alguma coisa, a sala de aula que colocaram vocês. Isso pensando no presencial já, né, gente? Porque uma hora vai ter. Mas até aqui no virtual também, no ambiente remoto, a gente tem também essas necessidades. E aí, né, o líder, o representante, é a pessoa que vai fazer esse contato aí. Então, é muito importante que vocês elejam alguém, tá? Porque se vocês não elegerem, vão ficar sem líder de turma, sem uma pessoa representando vocês. E o que isso implica? Implica que, por exemplo, vocês não têm cadeira, não têm participação no colegiado, né? Aqui a gente não tem colegiado, mas nas reuniões de classe, né? Diário de classe, quando a gente reúne para passar os problemas que aconteceram, para fazer um levantamento de como é que foi o semestre, deu tudo certo, não deu e tal. Então, sempre é o representante de turma que vai estar lá para defender os interesses de vocês. Né? Porque senão fica lá. Aí só os professores discutindo, a gente resolve as coisas da nossa maneira e esquece de saber ou de perguntar
o que vocês gostariam, o que vocês querem. Então, é importantíssimo que vocês tenham um representante. E esse representante vai estar em outras reuniões também, quando é oportuno. Então, é sempre a pessoa que vai responder por vocês. Tá? Então, olha só. E esse é um processo democrático que é muito importante a gente ressaltar neste momento, né, em que estamos aí com a democracia brasileira tão fragilizada, né, tão combalida, questionada, isso, mas a democracia talvez não seja o regime perfeito, ela pelo menos é um regime que permite mais voz a mais atores. Então, não vamos ter uma monarquia aqui dentro da sala de aula, não vamos coroar nenhum rei, ou rainha. A Cris às vezes quer ser a rainha, mas não vai poder, porque aqui não tem democracia, aqui não tem monarquia, que é democracia, beleza? Então participem, segunda-feira, 3 horas, tá? E faz a inscrição lá, que vocês já ganham certificadinho e vai juntando aí para depois, se vocês precisarem desse trem, isso contar para vocês. Ok? Ok. Beleza, beleza. Qualquer dúvida, vocês me perguntam a respeito disso. Eu posso entrar em contato com o Marcos, com a Clarice direto, e perguntar também por vocês, mas na live de segunda-feira, eles vão detalhar esse processo, vão ter as informações corretas. Tá? A única coisa que eu digo é não deixem de eleger alguém, mesmo que vocês não participem lá, depois conversem entre si aí, cheguem a um nome, não necessariamente de consenso, né? Porque às vezes não vai haver tanto consenso, mas um nome que agrade a maioria. Né? Eu acho que está todo mundo. Eu não joguei assim, joguei por universo assim. Cris, será que Cris seria? Aí de repente seria Cris? Olha! Já temos voto para Cris, olha aí, gente! Muito bem, muito bem. Discutam, tá? Debatam depois entre vocês. Importantíssimo ter uma pessoa para representar. Dito isso, feito isso, peço desculpas aos colegas que nos visitam hoje, Roberto e Matheus, que tem que escutar essa bobajada toda, né, que não interessa a eles. Raquel, pode dar trabalho para a Raquel, né? Raquel tem 2 projetos, um monte de coisa. A Raquel não está aguentando mais nada, não. Daqui a pouco ela quer. Comemorando o aniversário, quietinha, você está dando trabalho para a menina hoje. Jesus tem poder. Feito toda essa preleção inicial, olha só. Vamos abrir aqui o nosso slide para voltarmos a falar de fotografia. Que é a razão pela qual todos vocês vieram aqui. E vamos, então, porque hoje nós vamos falar sobre história da fotografia. Eu, preparando aqui alguns materiais, eu achei que ia ficar muito pesado de passar por toda a história da fotografia hoje. Ao mesmo tempo, também não queria perder um monte de aula falando sobre isso, falando sobre história da fotografia, porque eu acho que, apesar de ser muito interessante, é algo também que a gente não precisa ter. Isso aqui não é uma aula de história da fotografia. Então, eu fiz da seguinte forma. O que eu fiz? Eu estabeleci um trajeto para a gente compreender o início da fotografia. Nós não vamos falar hoje da fotografia contemporânea, nós vamos até o final do século XIX. E aí, quando entra no século XX, eu já falo na aula que vem, junto com algumas técnicas, porque já fica mais fácil a gente ligar técnicas à história. E aí a gente vai caminhando mais rápido, porque a história do século XX para cá da fotografia, ela é uma história de evolução do dispositivo fotográfico. A história pré-século XX é uma história de evolução e de desenvolvimento da própria técnica de fotografar. Tá? Não que não tenha havido, né, grandes viradas das técnicas fotográficas posteriormente. Se tivemos, a questão que eu estou colocando para vocês é que depois do século XX para cá, o que mais modificou a forma que a gente fotografa é a evolução tecnológica dos dispositivos. Até aquele momento, né, é uma evolução do próprio conceito, que a gente ainda não sabia exatamente, não tinha em mente o que era fotografar. Vocês vão ver isso na apresentação que farei agora. Tá? Então vamos pular aqui. Vejam só, que nós vimos aí já na aula passada, né? Falamos sobre os aspectos da fotografia
e chegamos aqui à história. E por que eu sempre falo que história é importante? Porque quando a gente perde de vista a história, a gente perde de vista a própria realidade, né? Tudo que a gente vive hoje tem um reflexo histórico. Vem com algo que a gente construiu ao longo do tempo ou deixou de construir ao longo do tempo. Então, não há como a gente falar sobre aspectos dos mais banais da sociedade até os mais complexos, sem levar em consideração que existem traços, né? Ou melhor, existe um lastro para trás daquilo que trouxe aquele negócio até ali, né? Então, se eu falo, por exemplo, de racismo hoje, não tem como eu compreender o racismo sem compreender a história, né, das raças. O que aconteceu durante os nossos milhares de anos, né, de civilização, que trouxeram, né, a gente até esse momento, quando a gente discute racismo, por exemplo. O feminismo é a mesma coisa, ou sexismo, a diferença entre gêneros. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente faz até as coisas mais bobas, né? Quando eu vou falar de um copo plástico, por exemplo, que é feito de material, né? Esse não é plástico, é acrílico, mas um copo que é feito de plástico, um copo que é feito de algum material, aquilo tem uma evolução que fez com que aquele material chegasse até ali e que as escolhas, né, que foram feitas até aquele momento levaram a gente a consumir um tipo de produto ou outro, né? A história dos alimentos é a mesma coisa. Então, por que hoje a gente consome no Brasil, em vários lugares, a gente consome tanto produto advindo do milho e da mandioca, ou do aipim, ou da macaxeira, como prefiram chamar. Aipim eu acho muito feio, né? É mandioca ou macaxeira. Porque a história do Brasil tem muito a ver com isso. Então, quando a gente olha para a história, a gente consegue compreender como a macaxeira, a mandioca, ela se tornou um alimento presente na vida do brasileiro, porque é um alimento que dá em quase todo tipo de solo que a gente tem no Brasil, é um alimento que sustenta, e esse país foi feito à base de muito suor, de muita luta, né? de muito trabalho. Então, tudo tem história. Não tem como, né, desvencilhar da história. Então, por isso, é tão importante a gente compreender a história também da fotografia, para, quando a gente for praticar, a gente entender que muitos dos movimentos, das evoluções, das técnicas, têm a ver com a própria evolução dela. Tá? E aí, quando a gente fala de fotografia, tal qual nós falamos na disciplina de teoria das cores, nós estamos falando de um processo que se baseia na luz visível. Tá? Então, vocês lembram que as cores eram justamente a iluminação ou não de um objeto, fazia com que o nosso olho captasse a cor daquele objeto. Não é isso? E aqui, na fotografia, é a mesma coisa. É a luz que incide sobre um objeto que faz com que aquela imagem possa ser retratada de algum modo, em algum suporte, em alguma superfície. Quando eu falo suporte, eu estou falando do suporte, obviamente, que é o papel, ou a tela do computador, tela de uma televisão, celular. Né? E um dos primeiros instrumentos que nós temos notícia na história do mundo, que levaram o ser humano a estudar, a entender como a luz ela incidia sobre um objeto, podia retratar aquele objeto, foi a câmara obscura. O que era a câmara obscura? Olha só, você já deve ter visto isso aí em algum canto. A gente tem, inclusive, se a gente estivesse fazendo essa aula presencialmente, a gente ia construir uma câmara obscura, para vocês verem como é simples fazer a ideia de uma fotografia. Através de espelhos que tem aqui dentro dessa caixinha,
E essa luz, né, vai adentrar e vai revelar um objeto. O Matheus está dizendo que nunca entendeu a câmera obscura, o funcionamento da câmera. Câmera obscura ou câmera escura, tá, gente? Tem gente que chama de câmera escura também. É a mesma coisa. Vocês virem por aí o termo como câmera obscura ou câmera escura, não tem muita diferença. Inclusive, câmera escura acaba sendo até mais... enfim, ela acaba até sendo mais comum do que a câmera obscura. É porque os teóricos da fotografia usam mais o termo obscura, e é por isso que eu trago nessa versão. Tá? Mas, como o Matheus disse que não entende, eu imagino que muitos de vocês provavelmente também não conhecem este negocinho aí, né? E não entendem como é este funcionamento. Eu vou falar para vocês como é que funciona isso. Olha só. Um objeto que nós temos, aqui está representado em A, isso é a escala física, né? Talvez vocês tenham dificuldade de entender. Eu também não entendia quando eu era mais jovem. Ficava olhando, que isso? Que loucura é essa? Né? Significa o seguinte: a propagação da luz em linha reta, né, faz com que os raios luminosos que atingem um objeto, né, sejam refletidos, ou seja, sejam projetados, né, dentro de uma câmara que esteja escura, com as paredes todas opacas. Né? Essa projeção vai ser feita ali dentro, ela vai produzir uma imagem invertida. Então, ela reflete, que a luz bate ali e reflete dentro daquela câmera escura. Por que precisa de uma câmera escura? Porque a luz são feixes que vão em linha reta. E, como isso vai em linha reta, você precisa, né, de tudo fechado para que ela chegue até o final ali, né, e não se espalhe. Então, alguma coisa para captar aqui. Então, o funcionamento da câmera fotográfica, do próprio celular, ele é desse jeito, exatamente desse jeito. Ele é uma câmera que, a partir de todas as suas paredes opacas e um espelho refletor apenas, que é o que vai materializar essa imagem depois, né, vai fazer com que esta imagem ela seja revelada do outro lado inversamente. Tá? Deixa eu passar para frente aqui só para vocês verem outro modelo. Então, aqui está falando isso que eu falei, né? Paredes retas, escurecidas por dentro. E aí, olha só, a imagem que está lá fora, ela entra nessa caixa de forma invertida, tá? Por conta justamente da posição dos feixes de luz. E aí, esse comportamento, né, que acontece quando a luz entra por um orifício, no centro dessa câmera, que é a lente ali, por exemplo, da câmera fotográfica, ele vai refletir numa outra parede que seja de cor clara ou de vidro ou tela de projeção, né? Espelho, no caso, eu estou falando para vocês. Então, olha só, se eu faço uma câmera só para poder mostrar o funcionamento, ela não vai me permitir, obviamente, uma impressão dessa imagem, um registro dessa imagem. Então, se eu construir uma câmera escura junto com vocês, só para a gente ver o funcionamento, o que ela vai fazer? Ela vai refletir uma imagem para dentro dela. A gente vai conseguir ver. Né? E na câmera, deixa eu pegar, um minutinho. Deixa eu pegar minha câmera aqui.
Pronto, peguei, porque aí fica mais fácil a gente ir demonstrando. Minha câmerazinha aqui, olha só. O que que acontece? Quando a lente, quando a imagem, o feixe de luz entra por este buraco aqui, dentro desta câmera, dentro desta pequenininha câmera, existe um quadrado com paredes escuras e uma outra clara que vai refletir a imagem que a lente está captando. E aí, eu consigo ver essa imagem através do visor, da câmera. Ou esse aqui, que é de LED, ou esse aqui, piquititinho, que era o que as câmeras antigas, por exemplo, tinham, antes de existir tela de LED. Então, você olhava por aqui e via, dentro da câmera, a imagem que ela estava refletindo lá de fora. O registro disso, obviamente, é uma outra questão, mais à frente nós vamos chegar, já, para vocês entenderem. Mas, basicamente, o funcionamento disso aqui, ou o celular sumiu, não sei, tá? Ou da câmera do celular, é este que eu acabei de mostrar para vocês. Uma luz que entra por este buraco, pela lente dela, ó. Ela está sem bateria. Muito bem. Está sem bateria, não vai sair o buraco. Mas dá para vocês verem aí a lente. A luz que entra aqui. Aqui dentro eu tenho uma câmera escura. E a luz que está entrando aqui vai refletir uma imagem lá de fora. E essa imagem, ela depois vai ser registrada ou meramente não vai ser vista, Se eu pegar a minha câmera aqui agora e olhar aqui pelo buraquinho, eu estou conseguindo ver alguma coisa, Eu vejo o que a luz que está sendo refletida aqui está me mostrando. Então, a câmera obscura, ela funciona independentemente da fotografia, do registro que está sendo feito. Se você tiver uma câmera, uma câmera antiga, por exemplo, e você olhar em qualquer lugar, você vai ver exatamente o que está acontecendo ali. Por que existe o espelho dentro dela? É para justamente refletir de volta para você o formato correto da imagem, porque ela entra invertida. O espelho faz com que ela se desdobre outra vez e você veja a imagem do formato correto que ela está. Por isso que quando você olha pela sua câmera, uma cena, você não vê ela ao contrário, Ela lá dentro da câmera, ela é transformada a partir desse espelho, que faz ela voltar ao normal. Mas ela entra na câmera e é refletida ao inverso, tá? Pois bem, olha só. Foi um sujeitinho... Isso aqui já passei. Foi um sujeito holandês chamado Heiner Frisius. Isso lá, em 1545, que pela primeira vez, tem notícia na história, reproduziu essa câmera obscura. Então, ele era físico e matemático, e foi o primeiro sujeito aí a descrever essa ideia. Olha só, essa é a representação dele. Então, vem aí uma ideia física a partir da qual a luz refletiria uma imagem se ela fosse aprisionada, ou seja, a ideia de uma câmera escura ou obscura é que você consiga aprisionar uma imagem que está fora dela. É isso, tá? E já no final do século XVIII, ou seja, os anos ali 1800, isso? Não, 1700, eu sempre me confundo, mas é isso, 1700. Já existia uma série de modelos desse tipo de câmera em funcionamento. Olha só, alguns exemplos aí para vocês verem. Então, tinham câmeras muito grandes, como essa daqui, olha o espelho ali, vocês estão vendo? Essa da imagem maior, que tem um espelho dentro dela para refletir, para aquele cara ver ali em cima a imagem correta. Tá vendo? E essas aqui na lateral. Mas para que serviam essas câmeras? Meramente para observação, de uma outra realidade, para observação de imagens e tal. Você não tinha ainda o registro,
daquilo. Então, eu tinha como olhar, mas não tinha como registrar nada. Esses sistemas, então, eles reproduziam a realidade, né? E muitas vezes serviam, basicamente, para que pintores, artistas em geral, reproduzissem obras de arte, né? Desenhassem a partir dali. Então, ao invés do cara ficar olhando lá para você, ele olhava dentro daquilo que ele tinha uma moldura já exatamente da cena que ele queria, ele ia desenhando ali. Né? Era para isso que servia essa câmera escura, até mais adiante, quando, a partir de processos químicos, a gente começou a conseguir registrar aquela imagem. Então, o caminho para isso, né, desse processo químico, pudesse fixar a imagem em alguma coisa, e pensem só, gente, 1600, ninguém sabia, né, como é que isso ia ser feito. Ninguém tinha ideia de como é que isso ia ser feito. Ser feito numa parede, em algum lugar. Mas as pessoas tinham já essa ideia de que você podia, que era possível, você apreender uma imagem e salvá-la para a posteridade. E aí, o cientista italiano Angelo Sala foi a pessoa que descobriu um elemento muito importante para isso aí, que eram os sais de prata. E, em um dos experimentos dele, começaram a escurecer quando ficaram expostos à luz. E aí, essa foi a primeira vez que alguém observou que você conseguia escurecer um suporte. Então, lembrem que toda vez que eu falo de suporte, eu estou falando do meio em que você registra alguma coisa, a imagem, no caso. Né? E esse suporte, e o Ângelo Sala começou a perceber que esses sais de prata, eles escureciam a região onde a luz batia. E aquilo formava ali, né, um vulto de alguma coisa. Então, se você deixasse, né, uma coisa redonda com sais de prata num papel e expusesse lá a luz, né, aquela parte ia ficar escura. Então, a partir disso, ele e outros estudiosos começaram a perceber que havia formas de você registrar determinadas coisas no papel. 100 anos depois, esse sujeito de nome difícil aí, Johann Heinrich Schulze, não sei se é isso, um químico alemão, descobriu aquele texto do Ângelo Sala e resolveu repetir a experiência. Pensa só, a gente estava num momento em que o registro das coisas já eram difíceis. Né? Então, você não tinha nenhum registro fotográfico ainda. O registro de texto também não era dos mais fáceis, mais simples. Então, nós estamos falando aqui de uma época que o papel ele ainda era uma tecnologia incipiente, né? Iniciando. Você tinha, né, você tinha o papel já, né, de começo da era depois de Cristo, né, data mais ou menos lá de anos, logo no começo mesmo, nos anos 100 alguma coisa. E foi inventado onde? Na China, para variar, né? Mas você não tinha uma facilidade de produção disso. Então, não era fácil produzir papel, né, ainda. Então, era difícil circular livros. Você não tinha ainda impressora, né, neste momento, nem impressora das mais rudimentares, né? Porque vocês devem ter visto já em algum lugar, eu acho que até falei sobre isso, a prensa móvel do Gutenberg, ela data dos anos 1450, por aí. E ela foi o primeiro modelo de impressora que a gente teve. Era um modelo ainda muito difícil de reproduzir. Então, muitos lugares não tinham impressora ainda, né, nesses anos 1600 aí. E aí, portanto, o Schultz conseguiu reproduzir, mas não conseguia ainda fixar aquilo por muito tempo no papel. Então, aquela mancha que dava ali, ela ficava por pouco tempo, sai de prata,
escureciam, mas eles se apagavam rápido, né? E ainda não era um método confiável para a gente poder ter aquele registro. E aí, olha só, passam-se 200 anos, né? Depois que o Ângelo Sala descobre que os sais de prata escurecem com a luminosidade, mas 100 anos depois que o Schultz faz outros experimentos com a sua descoberta lá dos textos do Ângelo Sala, aí em 1800, o inglês Radwood, filho de um fabricante de cerâmicas, junto com um sujeito chamado Humphrey Davy, apresenta um ensaio, ou seja, um artigo científico, intitulado Um Método de Copiar Pinturas em Copos pela Ação da Luz em Nitrato de Prata. E aí, veja só, o que ele consegue a partir disso. Ele usou essa prensa, tá vendo? Para poder fixar aquela imagem ali no copo. E ele conseguiu, então, criar talvez o primeiro método para você fixar em uma superfície. No vidro, aquela imagem ficava. E aí essa era a prensa, a coisa curiosa. E é por isso, é por essa razão, que quando a gente vai olhar a invenção da fotografia, quem inventou a fotografia, quem inventou a foto, a gente tem tanta confusão. Não há um consenso, não há um estabelecimento para dizer foi fulano. Pá. Por quê? Porque a fotografia é um processo químico que envolve um processo químico para se estabelecer, mas que envolve várias outras coisas. Então, vejam até onde nós estamos aqui. Nós precisamos de uma câmera escura ou de uma câmera obscura para poder trazer essa imagem e precisamos de um processo químico com suporte, com uma técnica de impressão, para poder registrar o que aquela câmera obscura capta. Olha que dificuldade dentro desse processo. Por isso que a fotografia é um dos processos mais impressionantes que existem, porque ela precisou de um monte de outras invenções para se materializar. E aí, quando a gente olha os teóricos que estudam a imagem, a fotografia, Roland Barthes, por exemplo, a Susan Sontag, aqui no Brasil, Gisele Bündchen, enfim, um monte de outros estudiosos aí, a gente vai perceber que esses estudiosos costumam colocar na conta de uma evolução da ciência o descobrimento da fotografia, tá? Sem, às vezes, nomear alguém como o pai da fotografia ou inventor da fotografia. Então, é um somatório de esforços de pesquisadores e de épocas diferentes, de países diferentes, que, quando juntos, a partir do momento em que a gente consegue ligar uma coisa com a outra, desembocam no descobrimento da fotografia. No entanto, tem, sim, alguns nomes muito importantes para que a fotografia possa se materializar. E um desses nomes é esse sujeito que vocês vão ver no próximo slide, o francês chamado Joseph Nicéphore Niepce. O Niepce, conhecido como Niepce, parece mineiro falando, né? Niepce, é isso? Que é reconhecido por muitos teóricos, por muitos países, por muitos lugares, como a pessoa que impulsionou o nascimento da técnica ou da arte de fotografar. Tá? Não que ele tenha sido um artista ou um fotógrafo, mas ele é talvez o entusiasta aí, maior pela qual a fotografia pode ser criada. E o que ele
fez, então? Qual foi a contribuição dele? Ele é esse aí, ó. O sujeitinho que vocês veem aí, reproduzido. O Niepce. A grande contribuição dele, em 1826, então, olha só, né, 20 e poucos anos depois da consolidação do sais de prata como um meio de transformar a imagem num suporte, né, de registrar a imagem no suporte, ele usou uma placa, né, com betume numa câmara obscura. O que é? Bom, o que era essa placa? Né? E o que é betume? Bom, betume é um produto químico, uma mistura líquida, que é muito viscosa, assim, parece uma gelatina, parece um gel, uma gosma, só que é escuro, né? Pega fogo muito fácil, ele é altamente inflamável e ele pode, inclusive, ele pode ser natural, pode ocorrer na natureza, como pode ser também obtido artificialmente. Ele pode ser feito a partir da destilação do petróleo, por exemplo. Né? E ele usou uma placa com betume para poder perceber que haveria um registro de alguma coisa. E aí, depois de 8 horas de exposição de uma imagem naquela placa, né, e com processamento com óleo de lavanda posteriormente, ele conseguiu uma imagem pálida de telhados que compunham a vista da janela que ficava em frente ao laboratório. Então, olha só, isso aqui não foi um negócio que ele chegou de uma hora para outra e fez. Né? Foi a partir de vários estudos, esses que eu acabei de falar para vocês, do Ângelo Sala, do Schultz e provavelmente de muitas outras pessoas que a história acaba não mencionando, né? Que o Niepce conseguiu entender que haveria uma maneira, se você conseguisse produtos que, através da ação da luz, eles queimassem, e queimar não no sentido de pegar fogo exatamente, né? Mas queimar no sentido de realmente ter uma interação com a luz e fazer com que aquilo levemente vá, né, se desfazendo e fixando em alguma coisa. Para ele chegar a essa imagem, olha só, que é aquela que a história registra como a primeira fotografia da história. A fotografia bonita? Bonita, né? Fotografia do quê? Do nada. Por isso que eu mandei vocês tirarem foto da janela de vocês, para vocês se sentirem como a primeira foto que foi tirada, né? Não, mano, mentira. Não foi isso, não. Não foi por isso que eu mandei vocês tirarem a foto da janela, não. Tá? Mas poderia ser, né? Mas veja só. Essa foto tem uma história interessantíssima, né, por trás dela. Tem alguns registros históricos que dão conta, né, de entrevistas, reportagens de jornais, que essa foto, na verdade, apesar de, obviamente, o Niepce estar estudando isso com muita profundidade, só por isso ele chegou a essa foto, mas essa foto surgiu, ao que tudo indica, de um equívoco, de um descuido, de um esquecimento do Niepce. O que aconteceu aqui neste fatídico dia? Ele já estava... Eu vou contar a história de forma bem bonitinha para ficar interessante, né? Porque eu poderia falar a história rápida que eu leio, né, nos livros por aí, mas eu vou contar floreado. Niepce estava lá, já cansado de tentar registrar uma fotografia que ele nem sabia que se chamaria fotografia ainda, né? E aí, cansado, ele saiu chateado do laboratório e deixou, né, o experimento que ele estava fazendo lá no laboratório. Ele esqueceu de fechar a janela. Né? Ele esqueceu de fechar a janela. E quando ele esqueceu de fechar a janela, foi embora e passou 8 horas resolvendo coisas na rua. Quando ele voltou, lá estava
a primeira fotografia do mundo. Ele olhou e percebeu que aquela placa com betume, ela tinha sido queimada, ou seja, o negócio foi derretendo e parecia ter um vulto de alguma coisa ali. Ele, com óleo de lavanda, retirou aquele excesso e, de fato, chegou a essa imagem aí. Eu falo isso para dar, obviamente, uma animação a vocês. Que um dia vocês podem esquecer alguma coisa aí e virar inventor de algo. Olha que coisa boa. Claro que não, né? Ele inventou isso, obviamente, porque estudou bastante. Agora, uma variável que ele não dominava era o tempo de exposição ao equipamento, à luz do equipamento, do suporte, à luz. Então, aparentemente, pelo que se registra, todos os testes dele iam até 3, 4 horas. E ele não conseguia registrar porque o betume precisava de mais tempo para poder, mais tempo de incidência à luz para que ele pudesse fixar uma imagem. E como ele estava testando, ele não tinha como saber disso. E também, pense bem, eu falei que ele era de onde? A França, é isso? A França é um lugar, obviamente, que tem invernos rigorosos, com pouca luminosidade, né? Na Europa, em geral, nos períodos de inverno, você não tem tanto sol e tal. Então, ele não tinha tanta oportunidade de trabalhar longos períodos de luminosidade. E, por isso, nesse dia, o equívoco o salvou. Olha que coisa interessante, né? Porque mostra muito aquela coisa que a gente sempre fala, né? A sorte, ela existe para quem trabalha, né? Para quem faz as coisas. Não, você está fazendo, uma hora você vai dar sorte de acontecer alguma coisa. Se você não faz, é igual eu falo. Tem gente que às vezes fala assim, eu vou estudar para concurso, e tal, estudo, uma hora passa, né? Às vezes chega num dia lá e dá uma sorte de cair só coisa que ele quer e tal. Aí a pessoa fala, não, deu sorte. Não deu sorte. Ela estudou, né? Aí na hora que apareceu a oportunidade, ela estava preparada. Tem gente que não estuda para concurso, e aí vai fazer as provas e fica assim, não, Deus vai me ajudar. Mas não vai, cara. Não vai. Porque Deus não é avacalhado assim. Tem um monte de gente estudando, cara, vai passar você que não estuda? Claro que não. Então, a sorte, ela anda com quem está fazendo as coisas. Não é isso? E o Nietzsche deu essa sorte porque estava justamente trabalhando em cima disso. Então, veja só. Então, vamos recapitulando. Vários esforços para a gente chegar até este momento. Eu estou falando de física aqui, passando vergonha, porque tem Newton aí, meu professor de física. Diga aí, meu amigo. Tava, nessa mesma época aí que você está falando dessa foto, já tinha um outro francês que fazia shows com a câmara escura. Esqueci o nome do peste aí, mas tinha outro francês nessa mesma época aí que já fazia esses shows. A câmara escura, o processo dela como é que fala? O processo dela mesmo que vem na nossa visão, a gente enxerga ao contrário por causa dos raios de luz, né? Só que o cérebro uma máquina perfeita, tem uma parte dentro do cérebro que ele é da forma que a gente vê. Inclusive tem um aparelho que é aqueles videogames atuais que tu coloca no tipo óculos, que tu tem a visão de 3D dentro dele, ele tem um simulador que faz tu enxergar da forma que deveria ser enxergar, que é tudo ao contrário que você abaixo, devido aos raios de luz, da reflexão dos raios de luz. Muito bem, tá e eu vendo? Estou fazendo curso de fotografia pelo CETAM também, aí o cara estava falando, a gente estava discutindo sobre isso também, esse mesmo assunto da câmara escura. Olha aí, legal. Eu acho que você está falando do francês que faz o show, acho que eu vou chegar nele agora, que é o Daguerre. Deve ser que inventou o Daguerreotypes. Eu acho que agora na sequência vai aparecer, se você lembrar, se essa é fala. Muito bem, muito bem. Então agora, devidamente com a chancela física do meu amigo Wilton, a gente prossegue sabendo que eu não falei tanta bobagem assim. Porque, logo depois
disso aqui vai surgir através de outro francês, olha só. Então, a história da fotografia tem uma ligação muito grande com a França, chamado Louis Daguerre, que acabou, durante muito tempo, sendo conhecido como o inventor da fotografia. Ele acabou sendo registrado em muitos lugares como este pretenso inventor da fotografia, ou pai da fotografia, como prefiram aí, justamente por uma questão bastante polêmica, bem polêmica. O que acontecia? O Daguerre, que eu acho que é o sujeito que o Wilton acabou de comentar, fazer shows com a câmera escura, eu acho que era ele, viu, o Wilton? Ele era um artista, né, de sucesso, e ele descobriu aí, por conversa, que o Niepce estava fazendo essas experiências lá. Quem contou para ele foi um fabricante de lentes e câmeras obscuras, que acabou depois virando até sócio do Niepce, né, numa empreitada aí, desenvolvimento do processo de heliogravura. Né? O Daguerre pegou o método primitivo do Niepce, ou seja, o método que o Niepce desenvolveu, e que era um método, naquele momento, primitivo, por quê? Porque estava começando, né? Então ele não tinha ainda muita certeza de quanto tempo aquele papel ia durar, como é que aquilo ia funcionar, se dava para melhorar, não dava para melhorar, então não se sabia nada. Isso, a gente não tinha muita ideia ainda de quais caminhos aquela invenção tomaria. Né? E aí, o Daguerre, ele começou a investir nisso para poder justamente utilizar essa invenção com as coisas que ele já fazia, com as artes que ele já fazia, né? E aí, por isso, ele acabou sendo registrado e conhecido como o pai da fotografia. Por que eu estou dizendo pretensamente e tal? Eu não estou falando, né, ele é ou ele não é. O que acontece nessa história? Tem uma dose de polêmica muito grande. Então, é sempre bom lembrar vocês a época, o contexto que a gente tinha nesse momento. Um contexto em que, 1835, olha só, nós não tínhamos uma comunicação entre os países, entre as regiões, que era fácil. Né? Então, uma viagem, por exemplo, em 1835, rápida, ela era de quê? Era de navio. Né? Então, da Europa para o Brasil, demorava quase 6 meses, às vezes, para chegar, né, de navio. Então, ao mesmo tempo que você estava fazendo uma coisa na Europa ou na Ásia, você demorava meses para descobrir que alguém também estava fazendo em outra parte do mundo. É isso? E o que o Daguerre fez? E aí que entra a polêmica. Né? Alguns teóricos, aí principalmente historiadores, né, que se ocuparam de estudar fotografia, indicam que o Niepce, lembrem então, os nomes são meio difíceis, né, mas o Niepce é o cara que conseguiu registrar aquela primeira fotografia. O Niepce, diz a história, estava muito desiludido porque ele trabalhou durante muitas décadas nessa invenção que seria a fotografia. E ele, apesar disso, não conseguiu, depois que ele descobriu uma forma de fixar a imagem no suporte, de registrá-la, ele não conseguiu fazer com que isso se transformasse em algo rentável. Não conseguiu fazer com que isso
der dinheiro para ele e tal. Diga aí, Hilton. Foi mal aí, foi sem querer. Ah, tranquilo. Ele não conseguiu fazer com que aquilo se tornasse algo rentável e, além disso, não conseguiu fazer com que o processo melhorasse. Então, olha só, ele ficou muito frustrado porque ele conseguiu uma imagem que não era nítida, era uma imagem bem borrada e tal, e ele não conseguiu evoluir aquele processo. E aí ele ficou com aquela sensação de que ele estava tão perto de ter uma imagem, né, bonita de alguma coisa, mas não conseguia fazer aquilo ir para frente. E registros históricos dizem que o Daguerre, que é esse sujeito aí que muita gente considera o pai da fotografia, se aproveitou do momento de fragilidade dele, em que ele estava depressivo, falido, né, porque tinha investido tudo que ele tinha nesse experimento. Né? Acho que foi heliografia, isso mesmo. Isso mesmo. Heliografia. E o Niepce tinha investido toda a grana e tempo que ele tinha nesse projeto, e como não deu certo, ele ficou muito mal com aquilo e tal. E o Daguerre teria se aproveitado dessa fragilidade, chegado para ele, proposto uma parceria, proposto a ele uma troca em que, né, Deus que deu, né, dizem que ele deu, eu digo assim, os historiadores, né, não é boato, não foi meu vizinho fofoqueiro, né? No caso, eu que sou vizinho fofoqueiro aqui, mas dizem os historiadores que o Daguerre deu uma quantiazinha de dinheiro para o Niepce, que estava falido, estava detonado, né, precisando pagar as contas, e se apropriou dos inventos dele. Que quando o Daguerre conseguiu descobrir uma forma mais comercial, mais viável de fixar corretamente a imagem, já lá em 1839, e ele inventou o que ele chamou de daguerreotipia. Tipia vem toda vez que vocês verem esse tipia no final, né, é do processo de impressão, relativo ao processo de impressão. Então, o daguerreótipo era um mecanismo, uma ferramenta que dava conta de apreender uma imagem pela câmera obscura e imprimir no sentido, obviamente, amplo da palavra, não era uma impressora, né? Mas ele fixava isso em um suporte com mais facilidade. E aí, nesta época, em 1939, o Joseph Niepce já tinha morrido. Então, já tinha batido as botas. E aí que entra polêmica, porque, segundo os registros históricos, o Daguerre se aproveitou, né, que todo o material do Niepce estava com ele para assumir a invenção que não era só dele, né? Que era uma invenção que, pelo menos, ou no mínimo, ele deveria acreditar em parceria com o Niepce, que foi quem descobriu todo o processo anterior. Mas o Daguerre não teria feito isso e foi para muitos lugares como inventor da fotografia, ganhou repercussão, ganhou dinheiro, né? E por tudo isso porque ele tinha um dispositivo que, apesar de imperfeições técnicas, o processo dele não dava uma imagem límpida, nítida, né? Ele era uma imagem bem rudimentar, bem rústica mesmo, né? Mas era a primeira forma de obtenção de imagens em um suporte que a gente conhecia que era replicável. E por isso o Daguerre viajou o mundo todo ensinando, vendendo o seu equipamento, né,
E como só ele sabia mexer naquilo que ele próprio dizia ter inventado, ele ganhou dinheiro também ensinando as pessoas a usarem. Né? Então ele foi rodando o mundo aí, primeiro vendendo a sua invenção e segundo cobrando para ensinar como é que se usava. Então, essa é a polêmica aqui em torno desse episódio, tá? E, de fato, é bem registrado, não é uma teoria, tá? Tem reportagens, matérias, parece que o filho do Niep escreveu para um jornal contando toda a história e dizendo que Daguerre tinha roubado os manuscritos do pai, porque o pai, né, recebeu um dinheiro para compartilhar as experiências com ele. E ele teria, depois da morte de Niep, se apropriado dos materiais indevidamente e rachado fora. Né? Então, tem vários registros aí que apontam para isso. É uma história polêmica da fotografia. Triste, né? Negócio tão bonitinho que é a foto com essa coisa toda. Para vocês terem uma ideia do que é o daguerreótipo, olha só. Era isso aí. Muito parecido com uma câmera, né? Tá vendo? E só para vocês terem noção, só em Paris, né, no ano de 1846, foi o primeiro ano de fabricação mesmo em escala, 2.000 kits, né, para daguerreotipia, que era a fotografia da época, foram vendidos em Paris. Olha só, ele ganhou foi dinheiro, porque ele vendia a máquina, vendia a forma de fazer e vendia, né, os suportes, os equipamentos, os sais de prata, tudo. E aí, ó, vocês verem, não dá para ver direito aí, mas para vocês terem uma ideia, esses aí são alguns dos anúncios do daguerreótipo, né? Cursos de daguerreotipia e dos equipamentos. Olha que curioso. E aí um laboratório, né, de extração dessas fotos. A pessoa sentava na cadeira, tirava a foto ali e atrás, ó, é onde o processo de revelação acontecia. Tá vendo? Tem os vidros e tal, aquilo ali são os equipamentos, né, que vinham junto com esse kit, né, de daguerreotipia. Aí, olha só, uma imagem da cena, né, de como é que isso era feito. Precisava de um ambiente. Então, olha, não havia aqui uma separação do estúdio fotográfico com o ambiente em que a foto estava tirando. Tudo tinha que ser feito no mesmo lugar, tá? Porque você não tinha mecanismo para caminhar com isso. Depois, mais à frente, a gente vai descobrir, né, que há como você armazenar essa foto em negativos para depois fazer esse processo químico aqui. Mas isso já é a fase moderna da fotografia que eu conto na semana que vem, tá? Nós vamos nos concentrar na velharia. Olha aí, mais exemplo. Ó, que coisa. Tá vendo? Então, era basicamente um estúdio de fotografia junto com um laboratório de fotografia para que você tirasse essas fotos. E aí, essa época, eu não sei se vocês lembram ou já viram, né, havia aqui um movimento bastante interessante, eu vou até sair aqui para buscar para vocês, né, que era de fotografia pós-mortem, que a gente chama, né, o pós-morte. E eu não sei se vocês já viram algo a respeito disso, mas foi, sobretudo, aí no século XIX, né, que era uma forma que as pessoas tinham de guardar as recordações dos seus queridos. Já ouviu falar nisso? O Matheus já ouviu. Eu vou sair rapidamente aqui, ó, do meu PowerPoint para mostrar para vocês as fotos pós-morte, que foram, sim, se popularizar no final do século XIX
mas já começaram logo com o daguerreótipo, tá? Então foi no final desse século, mas o daguerreótipo é do começo do século XIX, então tá tudo certo em casa. Olha só. Deixa eu compartilhar com vocês. Foto de gente morta. Mas não é foto de gente morta, é gente morta, né? Estrupiada. Olha que bonitinha. Essa mulher está morta, olha só. Essa fotografia, deixa eu ver. Tem mais aqui? Não, beleza. Ah, tem que ir para frente, né, Vitor? Olha só. Tudo gente morta aqui. Criança morta. Povo morto. Nem todo mundo, né? Uma pessoa estava morta, as outras estavam ali fazendo a foto, que é pior, né? Chuta com seu parente morto, querido. Olha aí, gente, que terrível. Vamos ver mais uma só, tá bom também. De ver gente morta, né? E nem sempre os dois estavam mortos, não, tá? Às vezes era, por exemplo, a mulher morreu, o marido tirava uma foto com ela morta para poder registrar. Isso foi um movimento importante da fotografia. A Júlia falou aí, ó, que parece boneco de cera. E parece mesmo, né? Ele tinha todo o processo, né? De funerária quase ali mesmo, para poder deixar as pessoas prontas para fotografia. Então, muita loucura, né? É um movimento importante para entender a fotografia também, né? Que é justamente nos seus primórdios, no início, e que o registro era algo muito importante, porque não tinha ainda essa possibilidade, né? E isso quem fazia, via de regra, eram ou famílias muito ricas ou famílias que juntavam economias de uma vida para poder tirar esse tipo de foto aí quando seus entes queridos morriam. Então, olha só que coisa, né? Vai dar uma dimensão do tanto que a fotografia ela tem essa importância de registro de realidades e que muitas vezes nós vamos falar mais disso na frente, assim, não das fotos de morro, tá? Pode ficar tranquilo, não vou ficar voltando a esse assunto de morte, não. Mas a fotografia enquanto registro de uma época, ela ganha importância a partir deste momento. E até hoje isso vai acontecer, né? Hoje a gente sai, não à toa, uma das redes sociais de maior sucesso que nós temos é o famoso Instagram, não é isso? O Instagram nada mais é do que você registrar ali as suas memórias. Então, o Facebook ele veio com essa proposta também, né? Criar um álbum da sua vida. Isso. E o Instagram também vinha nessa pegada. Agora o Instagram mudou, né? O Instagram agora se intitula, inclusive, uma plataforma de vídeos. Olha só. Né? Mas muita gente usa o Instagram como registro realmente de memória. Então, eu conheço gente que já ouvi vários amigos comentando que nem usa o Instagram direito. Só gosta de tirar foto, colocar lá, que depois lá na frente eu tenho aquelas imagens registradas ali e tal. E é legal às vezes, né? Às vezes, eu não sei se você tem esse hábito. Eu às vezes pego meus stories antigos. Então, por exemplo, eu vou lá em 2018, fiz uma viagem muito legal e tal, contei para vocês, dei um rolezão, né, bacana lá na menina Europa, e gastei todo o dinheiro que eu não tinha, mas fui lá e passei, né? Sei lá, depois veio uma pandemia aí e veio. Mentira, não pensava nisso. Mas eu pego e vou lá, né? E eu vou reconstruindo a minha trajetória, o meu roteiro, a partir dos stories do Instagram. Então é curioso isso, né? Eu vou trabalhar com vocês um texto num livro chamado Fotografia do Instagram, alguma coisa assim, que é da Mariana Mussi, minha amiga até, e nós vamos trabalhar um texto sobre isso para a gente poder problematizar isso mais para o final de outubro, aí, tá? Quando a gente vai chegar lá no fim. Mas é bem interessante, né? A gente pensar na fotografia com esse olhar, tá? Agora, olha só, o Daguerre, hoje, né,
né, depois de tudo que se sabe, depois de todo esse processo histórico de levantar as informações, ele não é mais considerado o único responsável pelo desenvolvimento da fotografia. Veja só, ele foi, por muito tempo, considerado o inventor da fotografia. Depois de muito tempo, os historiadores começaram a refazer essa visão da história a partir das descobertas que ele tinha, efetivamente, afanado ali, os escritos do Niepce, aquela coisa. E também porque os estudiosos começaram a perceber que, por uma questão de época, efetivamente, você não tinha outros registros, né, ainda de pessoas. Minha mãe me ligou aqui, gente. Pode, sai, mãe, não. Aí a gente. E apareceu aqui no meu computador, gente. Deve ser porque ela deve ter ligado no WhatsApp. Deve ser. E aí, veja só. Depois disso, muitos outros registros foram sendo encontrados. Então, essa era uma coisa muito, muito comum, tá? Quando a gente for, eu não sei se, eu não me recordo, mas eu acho que no terceiro semestre, provavelmente, vai ser o primeiro contato que a gente vai ter efetivamente com produção audiovisual. E aí, muito provavelmente, a gente vai dar uma passada pela história da TV e do rádio. É importantíssimo, da internet também, mas é mais breve. E aí vocês vão ver também que é a mesma dificuldade de definir quem é que inventou a televisão, quem é a pessoa responsável, porque é outro processo também que dependia de muitas coisas, porque a televisão é o dispositivo que tem um tubo, que tem uma tela, que tem um suporte, mas ela tem a transmissão que chega até ela, que sem ela também não existe, então tem outra confusão aí. E por quê? Nessas épocas, você tinha essa dificuldade. Então, imagina só, um país igual o Brasil, tinha uma pessoa que inventou a fotografia nessa mesma época, provavelmente na Europa ninguém ia saber, né? Não tinha ninguém inventando fotografia no Brasil, né? Claro. E assim, claro que tinha, olha só, era um francês danado, inclusive, eu já vou falar dele já, viu? Agora, quando a gente olha para a daguerreotipia, que dava uma imagem positivada, o que é isso? Uma imagem positivada? Uma imagem já refletida, reproduzida, não um arquivo daquela imagem, não uma sombra daquela imagem que depois pode ser revelada, tá? Então, esse primeiro processo era muito parecido com o processo de uma máquina Polaroid, por exemplo, de fotografia instantânea, né? Se vocês sabem bem, a Polaroid, quem não sabe, quem não conhece, depois pesquisa aí, brevemente máquinas. Câmeras Polaroid é aquela que você bate a foto e ela imprime na hora, né? O daguerreótipo era muito próximo disso, que ele não produzia negativos, não produzia imagens para você revelar depois, né? E aí, esse processo de registração vai ter uma importância muito grande. É a forma como a gente consegue, depois, no século XX, melhorar a qualidade das fotografias. Eu não vou falar sobre isso hoje, é só para vocês entenderem aqui a diferença, tá? E aí, pelo mundo afora, veja só, a fotografia teve outros desenvolvimentos na mesma época, ou em períodos próximos. Não dá também para precisar exatamente por conta do que eu acabei de falar para vocês. Mas essa reprodução de imagens, que muitas vezes eram mais eficientes do que... Você fica e pega esse negócio aqui, eram mais eficientes do que o daguerreótipo, tá? E que, apesar disso, não foram registradas como um processo patenteado de invenção da fotografia, como foi o caso dele. O que envolve também, né, obviamente, uma grande dose de outras noções que a gente precisa ter, né? Por isso que eu falo para vocês, eu sou chato com essa coisa da história, eu bato nessa tecla, porque é algo que realmente eu dou valor, eu acho importante que discuta, e não à toa. Por quê? Se a gente compreende essa história da fotografia sem
analisar o que acontecia naquela época, em termos históricos, a gente vai falar, a gente vai pelo caminho fácil e falar, não, quem inventou foi o Daguerre, né? Só que não, gente. Você sabe que naquela época, bom, não só naquela época, mas naquela época principalmente, a gente ainda vivia um contexto de que a Europa era a grande colonizadora do resto do mundo. Isso. Então, naturalmente, quem definia o que eram as coisas era a Europa. Então, uma pessoa que inventou a fotografia aqui no Brasil e patenteou, é o caso, por exemplo, do nosso querido padre Landim, que inventou o rádio, olha só, e que patenteou o rádio nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o rádio é dado como invenção brasileira. Mas no resto do mundo, inclusive onde? Aqui no Brasil, a gente fala que quem inventou o rádio foi o Marconi, que é italiano. Olha só, olha como nós somos, olha como é a nossa mentalidade colonizada, hein? Olha como é essa mentalidade. A gente não é capaz de reconhecer como inventor do rádio em geral, né? Digo assim, a gente pega a maior parte dos manuais, livros de história e tal, quando fala da invenção do rádio, vão colocar a visão eurocentrista dessa invenção, que é a europeia, e que dá conta de que quem inventou o rádio foi o Marconi. E quando, na verdade, não foi nenhum nem outro, foram os dois, foram vários. Por quê? Tinham muitas pessoas trabalhando naquilo naquela época. E os dois chegaram à invenção. É o que aconteceu também, alguém? Nosso amigo Santos Dumont, não é? Nos Estados Unidos, na Europa e grande parte do país, quem se considera inventor do avião? Os irmãos Wright, né? Que são dois americanos, dois estadunidenses. E o Santos Dumont, que aqui no Brasil inventou também o seu 14 bis, é considerado em poucos países. Por quê? Porque os irmãos Wright registraram o invento antes do Santos Dumont. O que eles conseguiram fazer, efetivamente? Eles tiraram uma porcaria de um aviãozinho do solo e andaram por metros, né? O Santos Dumont voou com o seu avião 14 bis na Champs-Élysées e ele pousou no meio de Paris. Porra, isso é invenção. O cara inventou e ainda chamou todo mundo para ver e falou, vem ver que eu vou pousar essa merda aí, meu irmão. E pousou, né? Então, olha só, os irmãos Wright não fizeram um negócio lá escondido, ninguém viu, né? Aí chegaram lá com o papelinho registrado. Mas por quê? Porque o mundo é isso, né? O mundo é eurocentrista e agora, né, de um tempo para cá, estadunidense também. Então, a visão ocidental do mundo, que é essa visão que a gente tem normalmente, é que produz esse tipo de coisa aí. Isso? Está com interferência? Está ruim? Muito ruim? Não? Continua? Continua ruim agora? Ainda não? Está me avisando. Continua falhando? Melhorou agora? Não melhorou? Vai me dando um retorno aí, Cris. É que eu falei mal dos Estados Unidos. Melhorou. Tá vendo? Eu falo pra vocês. O Google de onde? Estados Unidos. Falei mal dos Estados Unidos, o Google já me derrubou. Veja só. Teorias da conspiração, hein? Muito bom. Veja só. Então, existiam a mesma época que o Daguerre, né, registrou sua invenção, outras pesquisas em fotografia. Duas importantes eram de um inglês e de um francês radicado no Brasil, que é o Hercule Florent. Na Inglaterra, o Henry Fox Talbot. E os dois tinham, segundo todos os levantamentos feitos, inventos melhores do que o daguerreótipo, né? Inclusive com um nome melhor do que daguerreótipo, né? Que daguerreótipo é um nome horrível, isso nunca ia pegar. Se o Daguerre entendesse alguma coisa de marketing, ele nunca daria esse nome horrível para a invenção dele. E o Henry Talbot, ele
ele fez uma contribuição muito boa, muito interessante para o processo fotográfico como nós conhecemos hoje, sobretudo para esse processo positivo, que é o processo que imprime a foto logo de cara, né? Criando um método de captura e de reprodução dessas imagens baseado no sistema negativo-positivo. E é ele, portanto, que vai lançar as bases para essa nossa fotografia, chamada fotografia moderna ou fotografia contemporânea. Eu prefiro o termo contemporânea, porque moderna, a gente acaba evocando a ideia de modernismo. Modernismo, vocês lembram, provavelmente, da escola, que era um movimento artístico que tinha características muito próprias. Então, essa confusão que às vezes a gente faz entre moderno e contemporâneo, ela não é problemática, mas quando a gente vai falar de modernismo, por exemplo, o moderno já se refere àquela época. Então, é só para deixar isso claro, mas aqui com o moderno estou falando de algo contemporâneo, né? Fotografia como a gente conhece hoje. E o Talbot foi a pessoa que identificou aí, essa possibilidade de você fazer, olha só, através de um estúdio e de um laboratório de revelação de imagem, um processo melhor dessas imagens. O processo dele não alcançou a popularidade do daguerreótipo porque surgiu depois, né, do daguerreótipo, um pouco depois, e também porque ele exigia o direito de uso sobre o processo. Então, ele não licenciou, ele não vendeu isso como o Daguerre vendeu, por exemplo. Pelo contrário, ele queria permitir que as pessoas usassem, mas ele queria controlar o processo para que aquilo não saísse do controle dele. Isso é muito comum, né? E na história, talvez o Henry Talbot, né, ele tenha alguma razão. Por quê? Porque ele tinha visto, pouco tempo antes, né, dele inventar esse seu dispositivo, uma experiência traumática em torno de inventos, né, que se deu justamente com aquele que vocês conhecem muito bem como Alfred Nobel. Quem era Nobel? Nobel é o sujeito que dá nome ao prêmio que todo ano acontece por aí afora. Por aí afora eu digo na Suécia, que é aquele prêmio que distribui lá para, enfim, personalidades da área de literatura, química, matemática, economia, né, aliás, da paz, não é isso? E economia é loucura, né? Justamente por isso. Por quê? O que aconteceu com o Nobel? O Nobel, ele inventou um dispositivo que é a base para dinamite, né? É a base para a explosão, né, que a dinamite desenvolve. E a ideia dele era que isso servisse para implodir coisas. O Nobel, o Alfred Nobel, ele era um cara que era engenheiro. Então, a ideia dele era que para implodir um prédio, uma construção e tal, que era um processo manual até aquele momento, para quebrar o troço todo e tal, você implodisse com esses dinamites. E aí, ele acabou tendo o invento dele utilizado porque ele vendeu, ele não fez como o Talbot, por exemplo, que queria, né, controlar o uso do processo. Ele vendeu o processo, ele patenteou aquilo e vendeu aquilo para uma indústria. E o que a indústria fez com o invento do Nobel?
criou bombas, né? Criou explosivos e os utilizou em guerras. Conta a história que o Nobel, né? A gente chama de Nobel, o Nobel ficou bastante chateado por conta disso, porque ele era um sujeito muito pacífico e isso acabou, né, desgraçando o final de vida dele. E até por isso, como ele não tinha, né, filhos, não era casado, ele largou toda a fortuna dele, que foi construída à base da venda da invenção dele, para um banco sueco que administraria isso todo ano, premiando iniciativas que fossem voltadas aí para a paz, né? Eu estou falando que ele não tinha filho, mas eu acho que ele tinha sim. Deixa eu ver. Acho que ele tinha herdeiros. Viu? Ou não. Só conferir para não falar besteira para vocês. Ó. Wikipédia é bom que você joga lá na Wikipédia e já aparece. Tem filho? Não tinha, não. Não tinha filho. Filho ele não tinha, aparentemente. Muito bem. E o Nobel, então, ele largou. Caraca, e aí voltava a ver. Mas é só para você? Tem mais alguém que está com um áudio ruim aí, não? Leo, tá ruim o áudio para mim também. Tá ruim? Deixa eu tirar. Aqui também, professor. Deve ser na internet, maravilhoso. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Troquei aqui do 5G para o outro negócio G. Melhorou? Continuou ruim? Tá péssimo? Tá interferência, mas dá de entender, professor. Então tá. Se tiver muito ruim aí, não der para entender, vocês me avisam que eu faço. Então, só para concluir essa história, foi por isso. Essa é a diferença, tá? O Tadjer vendeu as coisas que ele fazia. Ele vendia as coisas que ele fazia. O Talbot não vendeu. Ele queria controlar o uso, para justamente não acontecer o que aconteceu lá com o Nobel. E eu nem estou dizendo que ele fez por conta do que aconteceu com o Nobel, não, tá? Eu estou fazendo um paralelo para vocês entenderem as razões, por exemplo, pelas quais ele poderia ter feito isso, né? Porque não queria perder o controle sobre a invenção dele e que essa invenção fosse usada para fins que ele reprovasse, tá? Então, por isso, não foi a frente. E aqui, no Brasil, graças ao trabalho do Boris Kosoy, um historiador, nós descobrimos, muito posteriormente, que no Brasil, um francês chamado Hercule Florent, que era artista, pesquisador, estudioso, viveu lá onde atualmente é a cidade de Campinas, né, que tinha outro nome, também estava desenvolvendo esses estudos e, inclusive, criou dispositivos para isso. Tá? É muito interessante. A daguerreotipia, ela já nasceu obsoleta, porque o processo de você preparar as chapas era muito complexo e exigia muito esforço físico também. A exposição que o fotógrafo, a pessoa que estava ali registrando aquilo, tinha que fazer era muito longa e tinha perigo também de contaminação dele. Os vapores de mercúrio que saía, a própria impossibilidade de reprodução, ou de você copiar aquelas imagens obtidas, também fizeram com que o daguerreótipo não avançasse muito. Apesar de importante, né? A invenção dele, ela já era datada. Ela não era fácil. E foi o Talbot, justamente, que com a calotipia, que é um processo que é baseado em folhas de papel, uma emulsão
que foi passando aí de vários materiais, né, até chegar na gelatina, que foi um dos últimos aí utilizados, começou com clara de ovo e tal, que era feito com emulsão de algum produto, né, que acabou desenvolvendo a fotografia no século XX. Né? Isso começou na metade do final do século XIX, então 1800 até o início dos anos 1900. E os daguerreotes foram muito usados ainda por algum tempo, com algumas modificações e tal, né? Mas com a ideia, com a troca das chapas metálicas, com chapa de vidro, com a emulsão a partir da clara de ovo, primeiro, né? Que permitia produzir cópias de uma única imagem, então eu conseguia fotografar uma coisa e reproduzir aquilo. Então, tirar aquela foto e fazer 5, 6 cópias, 10 cópias, né? A partir dela, o que o daguerreótipo não permitia, que era uma imagem instantânea, igual a Polaroid não tira cópias, a Polaroid se tira instantânea, é aquela foto que foi produzida ali. Né? Então, aí o daguerreótipo foi de vez enterrado. Né? O colódio é uma substância, né, que fazia com que o tempo de exposição se reduzisse drasticamente, algo que era de horas, passava a ser feito em segundos, 2 ou 3 segundos. E aí você, então, começava a ter uma possibilidade de fazer coisas diferentes das que eram feitas até então. Então, os fotógrafos, por exemplo, começaram a poder trabalhar com cenas, inclusive, em movimento. Por quê? Porque o tempo de exposição precisava ser bem menor do que antes. Isso é muito interessante de se pensar, né, gente? Que talvez quando a gente traça essa história da fotografia, a gente não se dê conta desse processo. Mas veja só, o que essa novidade aí ela nos mostra agora? Aquelas fotos que a gente viu ali, uma pessoa que ficava sentada na frente da câmera, a outra bater a foto dela, elas não eram feitas de forma instantânea, rápida. O tempo de exposição da pessoa àquela fotografia era longo. Né? Era de 20, 30 minutos, para depois a foto poder ser revelada. E naqueles 20 ou 30 minutos, a pessoa tinha que ficar imóvel. Porque qualquer mexida que ela dava, borrava a foto. Né? É como ela trazia algum prejuízo para a foto. Então, olha que processo complicado que era isso. Por isso que a foto com pessoas mortas acabou sendo tão popular, porque a pessoa morta não mexe. Né? Ou, se mexer, deu ruim. Não é isso? Então, esse processo do Talbot, e também aqui no Brasil, do Florence, que era também baseado na mesma ideia, fazia com que a fotografia pudesse ser feita muito mais rápido. E aí, um movimento não atrapalhava na captura da imagem. Né? Se fosse um movimento leve, um movimento muito rápido, muito brusco, até atrapalhava, mas leve não. E o Talbot não patenteou esse processo. Ou seja, ele não vendeu aquilo para ninguém e nem ficou com os direitos de uso. Então, o emprego daquele negócio, depois da morte dele, tornou livre e amplamente difundido e utilizado. O custo era mais barato do papel, né? Porque o daguerreótipo era muito caro, e isso fez com que esse desenvolvimento do colóide na fotografia se transformasse numa espécie de divisor de águas. Por isso, a partir do século XX, a gente vai ver o surgimento de uma outra fotografia, tá? Que era uma fotografia que buscava soluções mais eficientes, seguras, e de baixo custo. Né? Então, a partir aí do fim do século XIX que a gente vai encontrar essa fotografia. Um sujeito chamado Richard Maddox usou a gelatina pela primeira vez em processo seco, a gelatina em pó, né, que a gente está falando.
que permitiu que os fotógrafos pudessem, pela primeira vez, se livrar de vários equipamentos que eles precisavam levar para o lugar onde eles iam tirar a foto. Porque, a partir desse processo seco, você não precisava mais revelar a foto naquele lugar. Então, você levava aquele negativo e ele ficava protegido com a gelatina até você chegar no lugar onde você podia revelar, que são os laboratórios de fotografia. E nós tivemos outras grandes inovações aí no fim dessa década de 1980, 1990, que foi, por exemplo, quando o George Eastman montou uma fábrica de chapa seca. E logo depois começou a produzir filmes flexíveis para que você pudesse registrar os negativos das imagens e conservar com a gelatina. 4 anos depois, ele vai revolucionar a ideia de fotografia, este mesmo sujeito, lançando uma câmera fotográfica que incorporava o filme flexível em rolo. Ele tinha até o slogan, você aperta o botão, nós fazemos o resto. E é o surgimento aí da câmera fotográfica com filme, que foi se popularizar depois, principalmente por conta da Kodak. E isso fez com que a fotografia se tornasse disponível para mais pessoas, e resultasse também numa mudança da própria relação da sociedade com a fotografia. Uma própria... Peraí. Deixa eu voltar, gente. Isso resultou, portanto, gente, numa mudança de relação da sociedade com a fotografia. Então, a forma como a gente via a fotografia foi se mudando também. Porque, mais uma vez, eu volto para os processos históricos. No começo, a fotografia tinha muita resistência ainda. As pessoas elas achavam incomum fotografar, elas achavam estranho, muitas vezes não aceitavam bem aquelas imagens, que parecia algo diferente e tal. E a partir do momento em que a câmera se difunde, isso passa a dar mais intimidade da sociedade com o processo fotográfico, com as fotografias como parte do nosso dia a dia. Então, essa inovação, que é o filme e que é o processo do negativo, ela traz uma mudança muito interessante para a sociedade na forma como a fotografia se integra a ela. Ok? Então, por hoje é só a respeito dessa invenção maravilhosa da história da fotografia. E na aula que vem, nós vamos entrar no trecho mais contemporâneo, já século XX para cá, para falar da fotografia com filme negativo e da fotografia digital, já colocando alguns conceitos e técnicas importantes, como a iluminação, e outras mais. Tá? Depois nós vamos falar sobre tipos de fotografia, que também é muito importante e interessante para a gente perceber especificidades, e aí a gente vai caminhando. Tá? Vou colocar esta aula lá no nosso Google Classroom para vocês, e vou aguardar aqui só, porque ele demora às vezes um pouco para salvar, né? Eu tenho que salvar, baixar e colocar no YouTube agora. Mas já coloco. E vou colocar outros materiais para vocês se deliciarem no fim de semana, estudarem, verem vídeos gostosos e tudo mais. Tá bem, queridos? Queridas? Interromper a gravação. Interrompendo. Tchau para quem está vendo.